Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Eu gostaria de, hoje, dentro da nossa série sobre casamento, família, eu gostaria de endereçar essa mensagem aos pais. Com o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém. Eu gostaria de pensar sobre os últimos acontecimentos nessa última década, mais ou menos. Não sei se vocês estão recordados, mas foi uma década de muitas mudanças significativas. A gente teve, por exemplo, a eleição e a reeleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. A gente teve a eleição da primeira presidente, né, a presidente mulher do Brasil. A gente teve a Copa e Olimpíadas no Brasil. A gente teve o primeiro Papa que renunciou em mais de 6 séculos. Né? A gente tem 2 papas, tem um Papa emérito e o Papa titular. É um acontecimento histórico. A gente teve avanços na ciência, né? A inteligência artificial cada vez mais e mais presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Fizeram a descoberta do chamado partícula de Deus, né? Que é o bóson de Higgs, né? Inventaram a carne feita por vegetais. Aí isso eu já não sei se é avanço, né? Mas enfim, conseguiram produzir uma carne dentro de um laboratório. Entre outros avanços, né? Como avanços, né, de exploração pelo universo, pelos planetas afora. Né? Teve mudanças significativas na economia, né? O serviço de streaming, né? Netflix não tem mais de 10 anos que ele faz todo esse sucesso. Né? Blockbuster, ele faliu em 2011, faz menos de 10 anos. Vocês já imaginaram isso? Já pararam para pensar nisso? A maior empresa de distribuição de comidas, que serve comidas de delivery, eles não têm estabelecimento de comida. Né? Vocês já pararam para pensar nisso? A maior empresa de hotelaria não possui um hotel sequer. Não possui um hotel. A maior empresa de serviço de táxi não tem frotas. Não tem frotas. São coisas que a gente não imaginava. E essas empresas, né, foram surgindo e cresceram nessa última década, mais ou menos. Por exemplo, uma mudança que ocorreu muito significativa no mundo do entretenimento é que, por exemplo, em 2019, a UEFA, né, a Liga Europeia de Futebol, né, que faz contratações de milhões, de centenas de milhões de dólares de euro, né, ela faturou cerca de 13,7 bilhões de reais, 3,55 euros, né? Dependendo da cotação, isso varia, né? Mas essa foi mais ou menos o faturamento do ano passado. O faturamento de Hollywood do ano passado, de 2019, foi de cerca de 11,3 bilhões de dólares. A da NFL, né, a Liga de Futebol Americano, foi de cerca de 14 bilhões de dólares. Mas sabe quem faturou mais do que tudo isso? Mais do que Hollywood, mais do que UEFA, mais do que a NFL juntas? Foi o mundo dos games. Sabe quanto eles faturaram? Estimam-se de entre cerca de 120 a 138 bilhões de dólares. Para quem acompanha já sabe, né? É uma coisa já conhecida pelas pessoas, mas pode pegar de surpresa muitas pessoas, né? Então, se o seu filho joga, de repente ele pode ser promissor, ele pode ser um profissional dentro da área de games, né? Quem sabe? Mas, os filhos, hein? Se você não for virar profissional mesmo, então estuda, viu? Estuda, tá bom? Mas, enfim, quando a gente pensa nas últimas mudanças que ocorreram, a pergunta que eu faço é: como você vai educar o seu filho? Como você vai educar o seu filho? Até mesmo questão de carreira, de empregos, estima-se que uma grande porcentagem dos empregos que existem hoje não vão mais existir daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. E muitos novos empregos vão surgir. De modo que as faculdades, as universidades, elas não conseguem acompanhar tudo isso.
Então, como você vai como você vai educar o seu filho? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Se você, por acaso, tiver um papel, uma caneta, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Pode ser no celular mesmo, vocês podem anotar no celular. Mas é um exercício que eu gostaria de fazer com vocês, que o pastor Rafael Dietrich, da Igreja Presbiteriana Alphaville, ele fez uma palestra sobre educação de filhos, e eu gostaria de replicar esse exercício aqui. Eu acho que vale muito a pena. É um exercício muito simples, mas mesmo que você não tenha filhos agora, pensa, se você pretende ter filhos, né? Filhos, independente da sua idade, né? Pensa nisso. Eu gostaria que eu vou dar um tempo para vocês anotarem, né? A pergunta é a seguinte: o que quer que seu filho atinja até os 18 anos de idade? O que quer que seu filho atinja até os 18 anos de idade? O que você quer que ele tenha conquistado? O que você quer que ele já tenha certo até os 18 anos de idade? Né? Você pode pensar nisso até os 25 anos de idade e tudo mais, mas agora pensa até os 18 anos de idade. Né? Lista pelo menos 4 coisas que você gostaria que ele tivesse atingido. Né? Por que 18 anos? Né? Porque é quando atinge a vida adulta. Né? Então, na verdade, é uma pergunta simbólica. Eu vou dar alguns segundos para vocês, tá bom? Pode escrever. Escreve de prontidão, o que vier na cabeça. É melhor porque muitas vezes isso mostra o que você realmente acha importante, o que você realmente valoriza. Né? E dentro dessas respostas, né, o pastor Rafael, ele mencionou que a maioria das respostas que aparecem, né, dentre os pais cristãos, em ordem de importância, seria número 1, carreira, que o filho pelo menos estivesse na universidade ou já soubesse uma carreira. Número 2, um parceiro. Número 3, caráter. Número 4, vida cristã. Mas olha só que interessante, a maioria dos pais cristãos, eles respondem que gostaria que o filho tivesse uma boa carreira, que tivesse encontrado um bom parceiro de vida e tivesse um caráter moldado ao caráter, tivesse um caráter amadurecido, moldado ao caráter de Cristo, e tivesse uma vida cristã, né, uma espiritualidade. Mas a pergunta que eu faço, não deveria ser ao contrário? Não deveria ter primeiro a vida cristã, né, bem resolvida, né? A questão da salvação, a questão da sua identidade em Deus, do seu propósito de vida, da sua missão. Então, de acordo com a sua nova identidade, com o seu relacionamento com Deus, o seu caráter é moldado. E à medida que ele é moldado, ele fica preparado para que então possa encontrar um parceiro, uma parceira, né? E ele também pode encontrar sua carreira, o trabalho pela qual ele vai glorificar a Deus, a qual ele vai expressar o amor ao próximo. Né? Não deveria ser essa ordem, né? Mas muitas vezes é o contrário. Isso demonstra muito da cosmovisão dos pais na educação dos filhos. A gente pensa que os filhos são nossos, mas os filhos não são nossos. Salmo 127, 3, ele diz assim: os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são presente do Senhor. O Senhor, Ele como que Ele arrenda os filhos aos pais. Ele como que Ele coloca os cuidados do pai para que cuide desse filho como mordomo. Isso é a herança do Senhor, a herança do Senhor. Os filhos não nos pertencem. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que o protagonismo da nossa família não está em nós. Se tem uma coisa que eu repeti
Tem uma coisa que eu enfatizei durante essas semanas, foi que nós estamos para glorificar a Deus. Eu falei muito sobre o nosso relacionamento vertical, que nós nos aproximamos uns dos outros quando nos aproximamos de Deus. O amor filéu, o amor eros, né, o storge, ele se sustenta com o amor HP, com o amor de Deus. Jesus é o protagonista da nossa família, inclusive do casal. E a origem do casal e a origem da família é o casal. Então, por consequência desse amor, desse ato amoroso entre o casal, então nasce o filho. É uma herança que o Senhor, Ele outorga a nós, mas é a herança do Senhor. Então, quando nós criamos os nossos filhos, não devemos buscar a nossa imagem, a minha imagem. Não devo buscar que o meu filho cumpra o sonho que eu não consegui cumprir, mas que ele se assemelhe à imagem de Cristo. O primeiro núcleo da sociedade é a família. É onde os filhos vão aprender a figura paterna, a figura materna, onde eles vão conhecer os limites da vida, onde eles vão adquirir sabedoria, onde eles vão poder desenvolver a sua identidade, a sua criatividade. Então, quando nós educamos nossos filhos, nós devemos considerar essas coisas. Em Efésios 6,4 diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Com a instrução que vem do Senhor. Então, nós primeiro devemos buscar a sabedoria de Deus, a instrução de Deus, e no caminho do Senhor nós devemos educar os nossos filhos. Em Provérbios 22:6 diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem não se desviarão dele. Ensine seus filhos no caminho certo. Outras versões dizem no caminho do Senhor. Nós primeiro precisamos estar trilhando esse caminho. Lembra que eu falei sobre comunicação e linguagem? Os nossos filhos, eles são experts em observar o que nós estamos dizendo. E nós dizemos muito mais do que palavras, eles veem os nossos exemplos. Vocês já pegaram seus filhos falando certas expressões que vocês estavam falando? Muitas vezes eu vejo os meus filhos, eu vejo a mim nos meus filhos. E é uma oportunidade para até mesmo eu, corrigir os meus hábitos. Eu tenho um amigo que ele deixou de tomar refrigerante por causa dos filhos. Porque ele queria que os filhos crescessem de maneira saudável. E o mais importante é nós caminharmos no caminho do Senhor. E nós não precisamos, ser o herói dos nossos filhos. A gente não consegue ser o herói dos nossos filhos para sempre. Na infância, na primeira, na segunda infância, certamente, papai será o herói, o homem mais forte da face da terra para os filhos. A mamãe será a rainha mais bela de todas as histórias. Mas à medida que ele chega à pré-adolescência, à adolescência, ele vê que papai e mamãe não são tão fortes assim. Eles veem que papai e mamãe não sabem de todas as coisas. E muitas vezes a gente quer manter essa reputação de heróis, de que nós somos bons pais e boas mães, mas não tem problema a gente ser vulnerável para os filhos. Porque o importante é a gente educá-los com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Ensiná-los a andar no caminho do Senhor. Não o caminho do Senhor, mas no caminho do Senhor. E eles aprendem isso como? Quando eles enxergam nós caminhando no caminho do Senhor. Quando eu tive filhos, acho que foi a maior mudança que eu tive na minha vida, tirando o momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, foi a maior mudança que eu tive na minha vida. E eu tive que rever muitas coisas. Eu até comecei a fazer academia, agora eu estou parado, mas para poder ter saúde para os meus filhos, sabe?
Eu não gosto de academia, eu me sinto um ratinho de laboratório, né? Mas eu comecei a fazer por causa dos meus filhos, né? Agora eu tô no modo quarentena, né? Eu tô meio assim, mas o importante é a gente se submeter à disciplina do Senhor, à sabedoria de Deus, e a gente mostrar a nossa vulnerabilidade. Teve uma vez, uma ocasião em que eu tinha 7 anos de idade e a gente tinha um compromisso muito importante, então meu pai estava dirigindo e estava muito trânsito aqui em São Paulo, então ele fez uma conversão proibida. Ele foi de uma pista para outra, num ponto que não deveria fazer conversão. E eu, na minha inocência, aos 7 anos de idade, eu perguntei: papai, tá certo o que você fez? Não tá errado. Aí meu pai ficou em silêncio. Imagina um pai coreano, né, nascido da década de 50. Como que vocês teriam reagido? Como que vocês teriam reagido? E aí, eu perguntei assim, na inocência, né? Assim, eu não tinha tido a educação de trânsito na escola, então foi uma coisa assim de reação que eu perguntei. E depois a gente foi pro compromisso, teve a janta, teve o culto, tal. E depois, no culto, meu pai falou assim: Daniel, o que você falou tá certo, papai fez errado. Papai cometeu um erro. Ele admitiu o erro para um menino de 7 anos de idade. E sabe, o meu pai, depois ele se tornou pastor, ele foi ordenado pastor. E eu crescendo como filho de pastor, uma coisa que me surpreendeu muito foi quando eu encontrei outros filhos de pastores e muitos deles tinham muita dificuldade de relacionamento com os pais e até mesmo com relação à fé cristã. E uma coisa que eu vi de diferença entre eles e eu era a referência que eles tinham. Muitas vezes eles tinham os pais como referência. Só que alguns não encontravam o mesmo pai em casa com que se apresentava na igreja. Então eles entravam em crise. Outros tinham referência em outros lugares, né? E muitas vezes a igreja cobrava deles: mas você é filho de pastor, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então isso gerava uma rebeldia neles. Só que, pensando no que os meus pais fizeram, se tem uma coisa boa que eles fizeram, foi me apresentar para Cristo, desde a tenra idade. Inúmeras vezes eu ouvi eles falando sobre o Evangelho, sobre o perdão sacrificial de Jesus. Para uma linguagem de uma criança de 4, 5, 7 anos, 8 anos. Aí eu lembro uma vez, depois do almoço, em casa, quando eu comia devagar na época, então só sobrou eu na cozinha, eu e minha mãe. Eu lembro da mamãe falando para mim sobre o amor de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus para perdoar os meus pecados, como era importante para ele. E ela perguntou: você não gostaria de fazer uma oração para receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu lembro de ter feito oração naquele momento. E desde então eu nunca mais tive dúvida da minha salvação ou da minha identidade no Senhor Jesus Cristo. Protagonista da nossa família, o Senhor da nossa família é Jesus Cristo. Nós devemos mostrar isso aos nossos filhos. E quando mamãe e papai eles nos disciplinavam, eu e a minha irmã, sempre tinha um protocolo. Primeiro ela conversava com a gente, explicava por que a gente tinha errado e como isso desagradava a Deus. Depois, muitas vezes tinha castigo também, tinha a vara da disciplina. E depois a gente orava pedindo perdão e no final minha mãe abraçava a gente falando que amava a gente. E eu lembro que numa dessas ocasiões eu chorei copiosamente. Quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, eu chorei copiosamente e a minha mãe perguntou por que eu estava chorando, porque não era uma coisa grave que tinha acontecido, né? Eu e minha irmã a gente tinha discutido, tinha sido a enésima discussão no dia, então ela sentou a gente para fazer todo aquele procedimento. Eu chorei copiosamente porque eu compreendi o quanto eu era pecador
naquele momento. Foi um momento que o Espírito Santo tocou a minha vida no momento da disciplina. Né? Teve outros momentos também, assim, que depois eu achei engraçado, né? Teve uma vez que a minha mãe perguntou pra gente, né? Depois de explicar tudo, por que a gente tinha feito errado, por que tinha desobedecido a Deus e tal. Ela perguntou, quanto vocês acham que vocês merecem apanhar, né? A minha irmã falou, não, eu falei primeiro, acho que 10, né? Eu pensei, eu calculei, falei, não, acho que 10 vezes pelo que eu fiz. Aí eu apanhei, aí depois chegou na vez da minha irmã mais nova. Aí ela falou, acho que uma vez. A minha mãe percebeu a esperteza da minha irmã, né? Porque, assim, não dá para não apanhar, porque fez uma coisa errada, mas também não quer apanhar. Então, uma vez só, né? Para dizer que apanhou. A minha mãe percebeu que ela estava sendo espertinha, mas ela respeitou. Enfim, foi um momento de fazer com que nós refletíssemos sobre o que nós estávamos fazendo. Né? Não era alguma coisa que tá errado porque a mamãe falou, tá errado porque papai falou, mas dentro da visão de Deus, por que a gente é errado? Né? O quanto a gente estava errado? Né? Então, qual que foi a diferença na educação dos meus pais com de muitos outros filhos de pastores que eu encontrei depois na minha juventude? Foi que a referência que meus pais colocaram para mim, para minha irmã, era Deus. Foi Deus. Referência em Jesus. Então, quando eu fazia uma coisa de errado, eu não ficava pensando na minha mãe e no meu pai. Eu ficava pensando no que Deus pensa disso. E muitas vezes a gente coloca essa referência nos pais, na gente, só que quando os nossos filhos eles entram na época da faculdade, na época da emancipação, de repente eles não têm mais aquela referência que eles tinham. Às vezes eles estudam muito por causa dos pais, porque os pais pressionam para estudar. Né? Mas se ele estudar, por que não? Eu tenho um propósito de vida, porque Deus, Ele fez tudo por mim. Ele entregou o seu próprio filho por mim. Ele me deu um propósito de vida. Então, eu vou viver para Ele. Quando ele pensa nisso, ele estuda. Ele vai fazer alguma coisa para glorificar a Deus. Então, ele busca a excelência, naturalmente. Então, quando chega na universidade, quando depois começa a ganhar seu próprio dinheiro, tem o seu carro, pode fazer o que quiser, ou mora sozinho, ele não vai pensar na referência dos pais, porque um dia os pais não vão mais estar lá. A gente não vai mais estar lá presente pelos nossos filhos. Então, como é que eles vão continuar no caminho do Senhor? Inclusive, Provérbios 22:6 diz, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ensinem seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Não se desviarão dele. Isso quer dizer que a referência que eles vão ter de vida vai ser o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. E vai chegar um ponto em que eles podem até ter mais espiritualidade do que os pais, até os próprios pais. Isso é uma coisa linda. Só que quando a gente faz essa educação, essa disciplina, em Efésios 6 diz, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. A gente precisa ter um equilíbrio ao tratar os nossos filhos. A gente precisa de um equilíbrio para tratar dos nossos filhos. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas que cometeram crimes hediondos, né, assassinos e tudo mais, e fazendo um check-up de background dessas pessoas, do passado, da infância dessas pessoas, obviamente eles encontraram pessoas que haviam sido abandonadas pelos seus pais, famílias desestruturadas e tudo mais, mas teve um dado que surpreendeu muito os pesquisadores, que é que entre esses que cometeram crimes hediondos, tinha uma boa porcentagem, tinha uma boa parcela que era nascido de famílias boas, famílias bem abastecidas. E quando eles foram verificar, eles viram que faltou a disciplina nessas famílias. Né? Não era posto
um limite para esses filhos. E isso também gerou psicopatas e pessoas que cometeram crimes hediondos, criminosos. Né? Então a gente precisa disciplinar os nossos filhos, sim. Não precisa ter medo de disciplinar, mas isso tem que ser com equilíbrio, tem que ser com o amor do Senhor, a vara com o amor do Senhor. Eu gostaria de encerrar esse momento dizendo sobre a família de Abrão, citando a família de Abrão. Sabe, Deus fez uma promessa para Abrão lá em Gênesis capítulo 12, de que ele iria abençoar através da sua descendência, que ele ia fazer uma nação através da descendência de Abrão. Mas a pergunta que eu faço, ele viu essa promessa ser feita? Com seus próprios olhos nus ele não viu. Demorou para chegar esse filho da promessa. Ele até tentou dar um jeitinho, né, com o filho bastardo, mas não deu certo. O filho da promessa era Isaac. Mas ele não viu a multidão, ele não viu a nação sendo erguida, mas ele confiou na promessa de Deus. Sabe, a promessa de Deus, ela é muito maior do que nós mesmos. A promessa que Deus fez a Abrão, passou de Abrão para Isaac, para Jacó, que se tornou Israel, para seus descendentes, e posteriormente, sob a liderança de Moisés, veio a se tornar o povo de Deus, uma nação santa, um povo sacerdotal. Sabe, as promessas que Deus fez na sua vida vão se cumprir na sua vida e na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. O desafio que eu quero fazer para vocês é: que legado você vai deixar para os seus filhos? No começo do compartilhar, eu citei as mudanças, as diversas mudanças que nós tivemos nos últimos 10 anos. E isso porque eu nem entrei na quarentena, nem entrei nessa pandemia mundial. Que a mudança foi muito mais acelerada, que está sendo muito mais acelerada. A gente está sofrendo agora porque os filhos continuam em casa, mas agora a gente tem que começar a sair para trabalhar e a economia está numa ressaca, né? As coisas não estão fáceis. E como é que a gente vai educar os nossos filhos com tudo isso? Sabe, as coisas podem passar, podem mudar, mas o nosso propósito de vida, a nossa identidade no Senhor, isso não muda. E esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. É o legado de fé. Sabe, os meus pais, meus avós, eles não tinham riquezas para deixar para mim. Mas eles deram o legado mais precioso, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé não fingida, né, que Timóteo recebeu da sua mãe e da sua avó. É isso que nós podemos passar para os nossos filhos. Eu gostaria de ter um momento de oração. Gostaria de, se possível, se vocês tiverem família, ore juntos, né? Se possível, os pais com os filhos com os pais. Eu quero convidar vocês a entregarem a sua família diante de Deus. Em Salmo 127, 3, é interessante porque no hebraico, filho é banim. E no Salmo 127, versículo 1, né, no início desse mesmo Salmo, ele fala de construtores, né, de que se o Senhor não constrói, é em vão. Né? E os construtores, né, em hebraico, é bonim. Né? Então,
ele faz essa brincadeira. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Então, esses construtores é bonim, né? E no versículo 3 ele fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são presente do Senhor, né? Que é banim. Então ele faz uma brincadeira mostrando que quando tem os filhos, né, essa casa continua sendo construída, né? E isso precisa ser construído no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada. Então eu gostaria que vocês colocassem toda a sua família. Se você não tem filhos, não tem problema. Ora pelo seu cônjuge, né? Ou você pode orar pelo seu pai, né? Pelos seus pais. Eu gostaria que vocês orassem para que a nossa casa, o nosso lar, seja construído pelo Senhor. Que nós possamos confiar no Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria quanto ao como educar os nossos filhos. Que o nosso lar seja construído pelo Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Que o Senhor esteja derramando da sua unção, da sua sabedoria sobre os nossos lares. Restaura o amor, restaura a paz dos nossos lares. Que os nossos filhos possam crescer no caminho do Senhor. Que os nossos filhos possam formar uma geração que serve a Ti, que adora a Ti, ao Teu santo nome. Usa-nos, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos ousadia, dai-nos humildade, para que a nossa família se torne uma família que serve ao Senhor. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Um plus que eu poderia dar, pensando no âmbito maior da família, pensa na comunidade. Sabe, às vezes tem coisas que os pais têm dificuldade de conversar com os filhos. Então, pega emprestado, ajuda de outros irmãos que você confia dentro da nossa comunidade para dar um conselho aos filhos. Sabe, essa é uma boa maneira de ajudar, muitas vezes, para falar de coisas delicadas ou resolver conflitos, né? E a EBD está justamente para isso, né? Todos os sábados, às 5 horas da tarde, nós temos encontro com os adolescentes, né, de 11 a 17 anos. E sábado à noite a gente tem um encontro com os jovens, né? Somente hoje, nesse fim de semana, vai ter um encontro no domingo. Então, no domingo às 5 horas. Né? Então, é muito bom que os filhos, que as crianças cresçam no caminho do Senhor, né? Inclusive é EBD às 10 da manhã, isso já todo mundo sabe, né? Mas é muito bom que os filhos cresçam nesse ambiente de família cristã, sabe? Onde podem aprender juntos, né? A gente tem professores que têm se capacitado cada vez mais em oração, em estudo da palavra, para poder ajudar na educação dos filhos, né? Para poder ajudar, auxiliar os pais a educarem os filhos no caminho do Senhor. Então, se precisarem, podem contar com a ajuda da igreja. Nós estamos aqui para servi-lo, para servir as suas famílias. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a condução do Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, sobre a sua família, seus familiares, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Permaneçam firmes até que nós possamos nos encontrar novamente, nos abraçar, até que nós tenhamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana.